não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras, e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Eu acho que eu posso já dar os recados, então, e depois a gente faz a prece inicial. Então, os recados são sobre a sopa e o macarrão, que estão sendo realizados no centro. Então, a sopa aos domingos e o macarrão aos sábado. Domingo a cada 15 dias e sábado a cada 15 dias o macarrão. Então, quem quiser doar, né, batata, cebola, itens para sopa, ou macarrão, o óleo, ervilha, o que vocês quiserem doar, é só chamar a gente aqui no grupo, se contatar com alguém, que a gente encontra uma forma de retirar ou de marcar um horário para receber isso no centro. Tem a evangelização infantil, que está acontecendo também online, todas as quartas, às 7h30. Eu e a minha parceira, que é a Luciana, nós já trabalhávamos às segundas e agora nós mudamos então para quarta. Então, as crianças que ficam com essa turma da evangelização infantil são crianças a partir de 4, 5 anos até 9, 10 anos, tem algumas crianças de 11 anos, tá? Depois tem a evangelização dos pré-adolescentes, que está acontecendo de segunda às 8 horas. É a Carol que dá essa aula. Então, são as crianças acima de 11 anos, né? As que saem da evangelização infantil passam para essa turma. E o tema da próxima semana é a reencarnação. O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Vamos então para a nossa prece. Neste momento, acalmamos os nossos corações, acalmamos os nossos pensamentos, acalmamos principalmente a nossa respiração. Deixemos as nossas preocupações e angústias de lado, para que possamos nos entregar por inteiros ao estudo da noite. Agradecemos aos amigos do plano espiritual, que tão carinhosamente prepararam este momento para que nós nos encontrássemos. Pedimos que eles continuem nos acompanhando durante o nosso estudo, que cubram o nosso amigo Fábio com as energias mais positivas e sublimes e nos ajudem a absorver o máximo de aprendizado. Graças a Deus.
Fábio, a liberado. Ok. Boa noite aí a todos vocês. É um prazer estar aí com vocês nesse momento de pandemia, né? Que nós estamos todos aprendendo a viver uma nova fase das nossas vidas, né? Uma coisa que a gente nunca pensou que poderia acontecer, né? Hoje me deram a incumbência de falar sobre o livro de Allan Kardec, Céu e o Inferno, né? E especificamente o capítulo 2, o medo da morte, uma coisa que é inexorável a cada um de nós, né? Pelo princípio da filosofia e pela doutrina espírita, nós temos ciência, e cremos nisso, de que somos espíritos numa vivência encarnada, numa vivência na matéria, né? Mas que, apesar de estarmos encarnados, nós temos os nossos instintos naturais, humanos e animais. Isso é muito propelido pelo chácara básico, né? O chácara básico é o chácara raiz. É aquele que determina o movimento dos nossos instintos naturais, como reprodução e autopreservação. É por esse motivo que a gente luta tanto para continuar vivo, né? Porque se a gente tem a ciência de que a vida continua após a morte, por que eu deveria então me preocupar? Morrer seria talvez mais fácil, mais prático, né? E vou viver minha vida no mundo espiritual. Mas nós temos que lembrar que o espírito necessita do corpo físico para passar por todas essas experiências, para que ele possa evoluir, coisas que às vezes não consegue no plano espiritual. Então, o chácara básico é aquele chácara que está relacionado aos nossos órgãos genitais, né? Ele é um chácara raiz, é ele que nos puxa para o planeta Terra, ele que nos liga com muita força ao planeta, né? E ele está ligado ao corpo dos desejos. Nós temos pelo menos 7 outros corpos, né? E esse corpo sutil é o corpo de desejo, o corpo da paixão. É por isso que a cor do chácara básico é vermelho, né? Quanto mais as cores tendem ao vermelho, mais quentes, mais calorosas, mais apaixonadas são esses desejos nossos, né? Agora, nós entendemos que a morte não é um fim em si mesmo. O espírito irá sobreviver à morte orgânica, à morte física, né? E é importante notar que essa morte, ela não vai absolutamente mudar nada da nossa personalidade, da nossa forma de pensar, dos nossos apegos, dos nossos desejos. Por quê? Porque há uma continuidade da forma pensamento. Essa energia é transportada junto com o espírito. O que fica aqui no planeta Terra é o que pertence ao planeta Terra, que é o corpo físico. Então a forma pensamento nos segue como se fosse um rastro, uma pegada. Então é importante notar que aquilo que a gente pensa hoje, os apegos e desejos que nós temos hoje, devemos questionar se nós queremos levar para o lado de lá. Então, se não é hora de se desapegar de algumas coisas que nós somos muito voltados e intencionados a continuar mantendo isso daí, né? Somente o tempo e o aprendizado no mundo espiritual é que vai fazer com que haja mudanças no nosso ser para novos conceitos ou novos hábitos, né? Vejam vocês a pandemia, o que é que fez com a gente? O medo da morte está colocado na pandemia. E a pandemia, o que acabou nos trazendo como ensinamentos em relação a isso, né? Eu lembro muito bem que até início de março, por exemplo, nós não tínhamos tempo de fazer muita coisa, né? Todas as desculpas não tenho tempo, não vai dar. E o que a gente tinha espaço suficiente para transitar, a gente ia e vinha para onde a gente gostaria de ir, né? E o que aconteceu agora, confinados, do jeito que nós estamos? E por que é que nós estamos confinados? Para a manutenção do corpo físico, evitando a morte do corpo físico.
E o que acontece? Hoje nós temos todo o tempo do mundo e confinados num espaço muito pequeno. E eu notei que trabalhando no meu home office aqui em casa, eu consigo em 2 horas liberar tudo que eu tenho do meu trabalho. Como é que eu não fazia isso com 8 horas de trabalho? Porque eu tinha conversa com meus colegas, eu tinha um cafezinho, era o tempo de trânsito, de ir e vir, né? Então, veja como a gente conseguiu, de alguma forma, né, melhorar algumas das coisas da nossa vida, né? É fato também, né, que com essa pandemia todos nós sofremos muito e ainda continuamos sofrendo, principalmente pela perda de entes queridos, né? Muitos de nós, infelizmente, tiveram experiências aí dolorosas, não puderam se despedir sequer dos entes queridos, e isso é uma dor. A gente precisa, né, a gente tem essa necessidade, essa cultura de velar os nossos mortos, né? E com essa pandemia não tem sido possível. Então, realmente a gente fica muito sentido. Porém, o único bálsamo da dor pela perda é o tempo, né? Só com o tempo é que, de fato, a gente vai relembrar essas pessoas que partiram da nossa convivência, lembrando delas com alegria, com amor, com carinho, das palavras que nos disseram, das experiências que trocamos juntos, daquela vivência, né? E para isso eu trago aqui em 1650, Padre Antônio Vieira faz um sermão denominado Amor e Tempo, que eu quero partilhar com vocês. Ele fala assim: tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta. Atreve-se o tempo a colunas de mármore, quanto mais a corações de cera. Tudo digere, tudo acaba. Que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco que terem durado muito. Em essência, ele diz: na régua da nossa vida, quanto mais eu vivo, menos eu viverei. Na verdade, a gente já nasce morrendo. A gente já nasce sendo preparado para esse momento. E o instinto de preservação que nos mantém vivos e alerta, né? Ele, basicamente, talvez ele tenha um lado inconsciente disso, de querer valorizar ao máximo essa experiência no plano material, né? Tentando aproveitar ao máximo, ou melhor, não perder as oportunidades desta existência. E são basicamente 2 mecanismos que transportam a autopreservação. Uma é a dor e outra é o medo. Então a dor, ela motiva, né, o ser a afastar-se do perigo. Então imaginem vocês que eu tivesse aqui uma vela acesa com fogo e eu conversando com vocês e minha mão aqui em cima desse fogo. Se não houvesse a dor, o fogo consumiria completamente a minha mão, em prejuízo meu. Então a dor, em certo sentido, ela vem como algo amigo, é um alerta, algo que está acontecendo de errado, para a preservação e integridade do corpo físico, né? E o medo faz com que o ser busque a segurança, né? Corra do perigo. Então, imagine você enfrentar uma fera ou ser acuado por um outro ser. O que acontece? O medo é tamanho que o paradoxo é o seguinte, que transforma isso em coragem através do derramamento dos hormônios de adrenalina na corrente sanguínea. Então o que faz? Isso amplia os nossos sentidos e o medo transforma-se em coragem para poder se libertar daquilo que está sendo acuado. Aquela frase que a melhor defesa é o ataque. É isso que acontece. Quando você acua um gato num canto, o que acontece? Ele pula em cima de você, né? Verdade é que
estamos todos nós sob o guarda-chuva da morte, independentemente de classe social, gênero, credo, cor, raça, né? Isso é uma experiência que cada um de nós há de passar de forma única, individual e singular. Porque a única coisa certa nesta vida é a morte, né? É a única coisa que a gente não tem controle sobre ela, né? Mas, por que a gente não aproveita de falar? Ao invés de falarmos da morte, por que a gente não aproveita esta existência para falarmos da vida? O que nós podemos aprender por aquele lapso de tempo que ainda nos falta viver, né? Um dos pilares principais da filosofia espírita qual é? O pensamento. O pensamento é fonte criadora. É uma energia magnética que tudo transforma, que você consegue atrair ou repelir em função dos seus desejos. É uma energia mais forte que a gente tem. E às vezes muito pouco usada ou às vezes subutilizada. É aí que a gente se perde, né? E um outro paradoxo que eu trago aqui é o seguinte, né? O indivíduo deprimido ou profundamente amargurado, ele é capaz de ir contra os instintos da autopreservação, destruindo sua própria vida. E como que é esse paradoxo? Quer dizer, se eu tenho medo da morte, eu tenho coragem para me matar. É antônimo uma coisa da outra. Mas é um paradoxo que se dá pela forma do pensamento. Ligou o botão do lado errado. Ao invés de ir para a direita, foi para a esquerda. Então, o nosso pensamento, ele é criador, né? E o que se dá é que, se nós não tivermos a consciência objetiva de trabalhar o nosso padrão mental, a gente pode se perder e aproveitar o melhor dessa existência. Então aqui, por exemplo, o livro fala em céu e inferno, né? Lembrando o que as religiões, a maioria do povo brasileiro é de origem cristã, né? Católico, né? O que essa religião nos ensinou ao longo do tempo? Que céu e inferno eram locais circunscritos em algum local no espaço, né? Um focado em beatitude e prazeres do paraíso, o outro sofrimentos e punições, e tudo isso em função da vida que nós levamos aqui, dessa existência que nós levamos, e nós iríamos para um desses dois lugares circunscritos. Eu me atrevo a discordar disso, porque eu acredito que céu e inferno nada mais é do que um estado de consciência, né? Ligado diretamente à nossa forma de pensamento. Então, uma outra coisa, imaginem vocês se nós vivêssemos pensando no dia do regresso para o plano espiritual, sabendo que nós somos ansiosos do jeito que nós somos, nós viveríamos à base de ansiolíticos, não é verdade? A Débora falou no início aí da apresentação da preocupação. Imaginem só, sabendo que daqui 2 dias eu vou desencarnar. Eu já não vivo mais. Então, é uma dádiva, talvez, de Deus a gente não saber a data do regresso. Ainda bem que a gente não sabe a data do regresso, né? Porque isso gera distúrbio de saúde mental, com certeza, né? Agora, voltando de novo, eu não quero falar da morte, eu quero falar da vida, das possibilidades. O que a gente vem fazer aqui nesse planeta, se não é aprender e buscar a felicidade, né? E onde é que está a felicidade? A felicidade está no aqui e agora, no momento presente. Nós estamos todos nós juntos aqui, participando dessa palestra, abdicando de tantas outras coisas nas nossas vidas. Para quê? Para a gente aprender, trocar experiências, né? Crescer como ser espiritual que somos,
viver. O que é viver? Viver é amar, é realizar, sonhar, imaginar, aprender constantemente. Isso é viver. E um grande conhecimento que nós precisamos definitivamente dominar são os nossos chakras. Eu mencionei que a autopreservação é controlada pelo chakra básico, o chakra raiz. Mas nós temos outros sets, que é o umbilical, na região do umbigo, o esplênico, na região do estômago, o cardíaco no coração, o laríngeo no pescoço, o frontal aqui na fronte da cabeça e o coronário, que é o chakra que nos liga ao nosso eu superior, que nos dá contato direto com as fontes de conhecimento universal. É importante a gente conhecer isso, por quê? Porque as energias que são propagadas por esses chakras, elas precisam fluir da terra ao céu. Terra é o básico e céu é o coronário. Então isso tem que fluir dentro de nós de forma livre, para que a gente possa, através da radiação e irradiação dos vórtices dos chakras, a gente produzir energias positivas. Porque se por algum momento eu alimentar pensamentos de energia negativa, de ciúmes, inveja, raiva, que são muito comuns a todos nós, mas se eu não atentar o que está acontecendo, eu começo a fazer com que algumas energias dos meus chakras comecem a girar no sentido anti-horário do relógio. E energia que gira no sentido anti-horário do relógio é energia negativa, que com o tempo vai atrair do plano sutil para o plano físico, me trazendo doenças de ordem física e mental. Então as doenças são criadas, sim, porque os nossos pensamentos ligados com as nossas emoções e sentimentos, então mente e coração unidos, é o que transforma. Por mais que eu possa dizer assim, olha, eu não tenho ciúmes, eu não tenho inveja das pessoas, do que elas têm, do que elas fazem. Mas, se você sente isso profundamente, é fator de atração dessa energia negativa. Então, é muito importante a gente ter a consciência objetiva de que caminho nós estamos tomando. E a gente sabe, nós já somos adultos e sabemos exatamente quando que nós estamos errando. Às vezes não queremos admitir porque isso está de alguma forma nos favorecendo. Mas a gente sabe que está errando. Né? E do ponto de vista de aprendizagem, o estudo dos chakras é uma coisa que a gente precisa dominar. Definitivamente temos que dominar. Eu queria fazer uma experiência aqui agora com vocês, se vocês me permitirem. Não vai dar mais do que 1 minuto. Se vocês puderem cerrar os olhos, ver com os olhos da mente, né? Eu gostaria de dar a vocês uma imagem do espelho do céu. Então imaginem um lago bem grande, bem bonito, com árvores ao seu redor, águas muito tranquilas, de maneira que elas espelham as nuvens do céu. E eu quero que vocês vejam isso mentalmente. E agora vocês podem voltar aqui para a sala. O que é o lago que vocês viram aí? O lago é a nossa mente. As águas são os nossos pensamentos. E as nuvens são os reflexos dos nossos pensamentos. De maneira que, o que aconteceria se nós agitássemos essas águas? Se essas águas tornassem-se revoltas, o que aconteceria com os nossos pensamentos? Uma turbulência de pensamentos. Pensaremos 10.000 coisas ao mesmo tempo, todas desconcentradas, desgovernadas, dispersas. Isso, de alguma forma, atinge o nosso emocional através da irritabilidade aflorada, muita raiva, ódio, ressentimentos,
críticas, revanchismos, etc. O que nós passaremos a construir? Muros, né? Por quê? Porque o espelhamento das nuvens já não se dá mais naquelas águas tranquilas, porque os nossos pensamentos estão revoltos. Em contraposição, se essas águas estiverem tranquilas, o que nós teremos? Pensamentos direcionados, concentrados, focados, paz interior, alegria, felicidade. Vamos transbordar em sentimentos de amor, compreensão, perdão, compaixão, caridade. E vamos construir o quê? Pontes de união entre nós e as demais pessoas. Então veja como é importante, de vez em quando, a gente parar para pensar, para meditar. Então, diante disso, né, dessa criação do céu e inferno pelo padrão mental, eu pergunto, quem é que cria efetivamente o céu ou o inferno? Nós mesmos, né? Eu crio. Ninguém cria isso por mim. Agora, eu chamo a atenção para um conhecimento muito profundo do esoterismo que diz: tudo está dentro de nós, nada está fora de nós. Nós somos uma centelha da divindade. De alguma forma, isso pelas religiões foi colocado do lado de fora de nós, para que nós fôssemos de alguma forma dominados ou controlados por outros seres que tivessem esse conhecimento. Então, sempre que eu quiser buscar alguma coisa, eu devo voltar para dentro de mim mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Esse é o conhecimento, essa é a chave da salvação. Para ir, ninguém fará o serviço por nós. Nós teremos que fazer isso por nós mesmos. O engrandecimento, o crescimento, a evolução é individual. Então nós aprendemos que chakras alinhados são frutos de pensamentos concentrados e sentimentos puros. Chakras desalinhados são focos de infelicidade e de doença. E nós precisamos deixar essas energias fluírem completamente dentro do nosso ser. A energia obstruída, paralisando o funcionamento de um desses chakras, é como a água parada. Ela cria bactérias, se deteriora, irradia energia negativa e gerando distúrbios físicos e psicológicos no nosso ser. Aí pode vir uma pergunta da parte de vocês: tá bom, eu entendi, mas assim, como é que eu vou me curar então? Como é que eu saio desse padrão mental? Primeiro, nós temos todo o tempo do mundo agora com a pandemia, né? Então podemos estudar mais. Podemos estudar sobre meditação, radiestesia, os florais de Bach, os florais de Saint Germain. Entrar em contato com o nosso eu superior. São tantas as terapias, as oportunidades de conhecimento que nós temos, né? Busque ajuda, estude. Agora na pandemia é um momento de paralisação, é agora que a gente tem um momento de crescimento, inclusive espiritual, né? Acho que nada vem por acaso, a gente sabe que o acaso não existe. E para isso eu queria fazer uma analogia com vocês de 4 pilares da magia. Vocês conhecem aquela imagem da esfinge do Egito? Vou relembrar. Ele tem uma cabeça humana, as patas dianteiras são patas de leões com garras, o corpo, o flanco é o do touro, e ela tem 2 asas, asas da imaginação, asas da águia. Essa figura mítica, ela nos traz 4 conhecimentos muito importantes para a gente aplicar na nossa vida. Primeiro, saber, ousar, querer e calar. Saber.
conhecimento não ocupa espaço. Quanto mais a gente sabe, melhor para a gente. E o arquétipo do saber é a águia, pelas asas que ela tem, as asas da imaginação, que voa, alça voos altíssimos em busca sempre de novos conhecimentos, do novo saber. Então é a teoria. Nós precisamos conhecer a teoria do mundo espiritual, a teoria do mundo esotérico, né? E depois devemos aplicar. Isso já vem no ousar. Saber, ousar. O ousar é aquela coragem da mudança, porque a partir do momento que eu aprendo alguma coisa e vou colocar em prática, o meu ser está mudando. E eu preciso de coragem para mudar, para deixar, porque às vezes é desconfortável mudar. Às vezes eu estou numa área de conforto e não quero mudar. Mas às vezes é preciso mudar. Então eu tenho que experimentar. E o experimentar é a prática do conhecimento. O arquétipo aí é o leão. São as garras do leão. A coragem que tem o leão propondo a mudança no nosso ser. Então nós vimos o saber, o ousar, teoria e prática. Só isso ainda não basta. Nós precisamos querer. O querer é aquela vontade que vem de dentro, aquela vontade transformadora, aquela vontade com disciplina de continuar fazendo aquilo que nós aprendemos. E na verdade é aquilo que te põe em marcha, essa mudança. E quem é o arquétipo disso? É o touro, o corpo, o flanco do touro. Vocês já viram imagens de um touro arando a terra, né? Aquela força brutal que põe tudo em marcha e tudo transforma, trazendo toda aquela fertilidade de dentro da terra para a superfície. Então nós vimos o saber, o ousar, o querer. Quando nós fizermos isso, nós vamos adquirir tamanho poder de energia e controle sobre o nosso ser, que nós vamos conseguir atrair tudo aquilo que nós necessitamos e desejamos. Nós vamos ganhar muita força espiritual. E nesse momento vem o quarto mandamento, que é o calar. A gente sabe que falar é prata, mas calar é ouro. Então é importante nesse momento que você, tudo isso, esse seu esforço individual, o que você angariou, com toda essa luta individual, que você torne-se um túmulo. Que você não conte as suas alegrias, que você não conte os seus projetos, que você não conte os seus planos. Espere acontecer. Depois sim você pode comunicar aos outros. Por que isso? Porque energias negativas se aproximarão de você, vão querer sugar isso que você tem. Principalmente as energias de inveja e de ciúmes. Então faça uma analogia comigo, uma mangueira de jardim com uma pressão de água que sai lá na ponta da mangueira, aquele jato de água forte. Isso é energia concentrada, é isso que a gente vai ganhar com todo esse conhecimento nosso. Cada vez que eu vou falando das coisas que eu vou conquistando, que eu vou conseguindo, é como se houvessem furos nessa mangueira. De maneira que lá na frente, na ponta da mangueira, uma hora vai só começar a pingar. Não tem mais aquele jato forte. Porque as energias negativas estão ao nosso redor. Às vezes as pessoas não fazem isso por maldade, mas pelo desejo de sugar a tua própria energia. E quem é que faz tudo isso com a gente? Se não é o nosso ego. Né? O nosso ego é o nosso eu inferior. Então, voltando aos chakras, do chakra cardíaco para baixo, ele é dominado pelo eu inferior, corpo dos desejos. Do chakra cardíaco para cima,
é dominado pelo eu superior, já são sentimentos mais nobres, né? Quanto mais eu alimento o meu ego, o que é o ego? O egoísmo, o egoísta, né? Eu, sempre eu à frente de tudo. Quanto mais eu alimento isso, menor é o meu grau de elevação espiritual. E ao contrário, quanto mais eu procuro ser humilde, né, afogando realmente as mágoas do meu ego, mais eu me elevo espiritualmente, mais eu cresço. Então, no fundo, quem que é o nosso grande inimigo? Quem é que de fato cria o céu ou o inferno? Vocês sabem a resposta. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Então aí fica um aprendizado para a gente, de nós juntos olharmos para trás e aprendermos com os erros, com os acontecimentos. Olharmos para frente e nos empolgarmos com tudo que está por vir, com as oportunidades que estão colocadas aí para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Olhemos ao nosso redor e sejamos minimamente gratos. Veja o que aconteceu aí, a pandemia. Falamos no início da apresentação quantos óbitos tivemos no Brasil e no mundo, quantas perdas nós tivemos. Minimamente, nós devemos ser gratos por estarmos aqui hoje, né? Emanados, conversando. Estamos vivos, né? E mais do que tudo, olhe para dentro de si. Nada está fora de si. Você, assim como eu, somos uma centelha divina. Nós somos uma gota do oceano. O que existe no oceano existe na gota. O que existe em Deus existe dentro de mim. Se você estiver procurando uma pessoa que vai mudar a sua vida, olhe-se no espelho. Só você que vai poder mudar a sua vida. Mais ninguém. Isso é exercício individual de cada um de nós. Meus amigos, meus irmãos, eu vou ficando por aqui, desejando que vocês continuem aí irmanados virtualmente, né, através do isolamento social que é necessário, usando máscara, lavando as mãos, né, que um momento futuro e próximos iremos nos abraçar novamente. E eu desejo a vocês uma boa e ótima semana. Obrigado. Obrigada, Fábio. Nossa, quanta reflexão, né? A gente fica até meio sem ar, porque é tanta coisa importante para a gente refletir. Mas a gente tem aí 4 minutinhos para perguntas. Se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta para fazer sobre o tema. Consigo ver aí, eu acho que talvez o Dalmiro consiga me ajudar. Se tem alguém querendo falar, Dalmiro. Eu vou aproveitar para compartilhar uma coisa que aconteceu aqui e que tem a ver com o que você falou, que assim, eu passei meses e meses tentando encontrar um dia na semana para conseguir fazer o Evangelho no Lar. E isso, para mim, era a maior dificuldade. Eu não conseguia estar um tempo, porque os horários não batiam e as pessoas não tinham disponibilidade. Quando eu tinha, o meu marido não tinha, e eu queria que os meus filhos participassem. Enfim, né? Chegou a pandemia e agora a gente terminou o Evangelho
segundo o Espiritismo, né? Fazemos o Evangelho no lar todos os dias, de domingo a domingo, porque o tempo hoje, né, tá um pouco mais a nosso favor. E, assim, coisas que antes não eram possíveis, eu não conseguia achar um dia na semana, né? A gente conseguiu fazer inteiro e reunir a família, né? E todo esse trabalho. Então, eu acho que sim, assim, muitas coisas ruins aconteceram, né? A gente não pode negar, mas se a gente conseguir, né, olhar no meio de todo esse turbilhão, o que a gente consegue tirar de bom, o que a gente consegue fazer, eu acho que essa é a nossa tarefa, né? Porque não é à toa, né? As coisas não acontecem à toa, tem sempre um motivo, e se a gente conseguir entender. E outra coisa que eu acho que de tudo que você falou, que a gente consegue, assim, imaginar, é autoconhecimento, né? Eu acho que enquanto a gente não olhar para dentro, né? Enquanto a gente não se conhecer realmente, as coisas, é o que você falou, enquanto a gente não olhar no espelho e disser, tá, né? É você, né? É você que vai, né? Vamos junto. Eu acho que o autoconhecimento ajuda, né? Não resolve todos os problemas, mas eu acho que facilita muito algumas coisas. Da orientação, da caminho, né? Pra gente. Sim. É muito fácil. Claras, né? É muito fácil, né, a gente se perder nos pensamentos, porque a gente começa a pensar uma coisa e vai alimentando, né, pelos sentimentos e emoções, e aquilo vai crescendo e tomando conta da gente, né? Então é hora de, opa, peraí, isso aqui não é meu, isso aqui não sou eu, né? Mas aí tem que ter a consciência de intervir, né, no processo. Sim. Bastante lição de casa aí pra gente pensar, refletir, né? Vamos ver se até a próxima semana já deu pra gente digerir tudo para poder enfrentar aí o próximo tema. Mas foi muito bom, Fábio, muito bom. Obrigada aí. Obrigado a você. Pelas suas palavras, obrigada. Então, ai, gente do céu, olha, até é difícil falar. Tanta coisa. Mas vamos, né, dar agora uma acalmada, depois a gente, né, retoma aí. Eu vejo que algumas pessoas fazem algumas anotações e eu acho que isso é maravilhoso, porque algumas palavras do Fábio que eu talvez não conseguisse lembrar já estão aqui anotadas, e eu acho que, assim, fica a dica aí, né, para quem quiser. Eu acho que é importante que a gente depois retoma com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de tempo. Mas vamos lá, então. Nos encaminhamos, então, para a finalização. Vamos aproveitar este momento, toda essa sintonia, todo esse ambiente favorável para fazermos as nossas vibrações. Vibremos pelas pessoas que estão isoladas neste momento, sem contato com seus amigos, com seus familiares, para que recebam, através dessa vibração, toda a força e esperança que necessitam. Vibremos. Vibremos pelas crianças que vivem alguma situação de vulnerabilidade, para que sejam tocadas e amparadas pelo amor e pela misericórdia do Mestre Jesus. Vibremos. Vibremos pelos governantes, que têm em suas mãos uma responsabilidade enorme, para que hajam de maneira correta, sempre pensando no bem da maioria. Vibremos. Agradecemos aos amigos do plano espiritual por esse acompanhamento. Pedimos que eles continuem nos acompanhando durante a nossa semana, para que possamos ser amparados, protegidos e principalmente que possamos colocar em prática todo o aprendizado desse estudo. Que assim seja. Amém.
Amém. Obrigada.